Graça e paz do Senhor, querido seminarista do curso Academia de Inteligência Bíblica. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e hoje é a sexta e última aula de Cristologia, ou seja, a disciplina de Teologia Sistemática 2, a sexta aula de Teologia Sistemática 2, que ainda não terminamos. Nós vamos terminar a Teologia 2 com a doutrina do Espírito Santo, que será o tema do nosso próximo vídeo, a aula 7. Mas essa aula 6 é para encerrar o assunto de Cristologia, que é a doutrina do Senhor Jesus. Então, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Em que ano Jesus nasceu? Bom, todo mundo ocidental comemora o Natal no dia 25 de dezembro. Essa é a data que nós reunimos a família e fazemos aquela ceia maravilhosa, aquela ceia gostosa, com peru, panetone, né, rabanada e muitas guloseimas gostosas. Eu, particularmente, gosto muito do Natal, principalmente porque é o momento de você reunir a família, é muito gostoso a troca de presente, todo mundo ceando junto, a gente comemora e come aquelas coisas gostosas, faz amigo secreto. É um momento maravilhoso. Eu gosto da festividade de Natal. Algumas ramificações cristãs e algumas seitas, como no caso os Testemunhos de Jeová, quero destacar aqui, e algumas outras, não comemoram o Natal, porque dizem que é de origem pagã. Bom, nós vamos ver isso também, se o Natal realmente é de origem pagã, se nós não devemos comemorá-lo, mas o meu assunto não é a questão da festividade em si. O foco do assunto, como é Cristologia, é nós sabermos qual foi a data que Jesus nasceu, em que ano ele nasceu, qual foi o mês do seu nascimento. Nós temos alguma prova bíblica? Nós temos algum indício, alguma base nas escrituras, algum texto bíblico que diz o ano, o mês e o dia que Jesus nasceu? Nós temos alguma fonte histórica também que comprova a data, que dá exatamente a data do nascimento de Jesus? O que nós temos, queridos, como a questão do dia 25 de dezembro, é uma tradição cristã que vem aí desde o terceiro século. Então, como é que iniciou-se? Se não é, essa não é a data do nascimento de Jesus, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Todos os teólogos, a própria Igreja Católica também, que iniciou com essa tradição, os próprios cristãos primitivos, todo cristão esclarecido na teologia e todo historiador, ele sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas como é que chegamos a essa data? Bom, nós chegamos a essa data por quê? Porque no dia 25 de dezembro, em Roma, comemorava-se a festa do Deus Sol e do Deus Mitra, que era um deus persa pagão. Então nós tínhamos aí o Dies Solis Natalis Invicto, o dia do Sol invicto, o dia do nascimento do Sol vitorioso. E a data de comemoração ao Deus Sol em Roma era justamente no dia 25 de dezembro. Então, o Papa Júlio I, muito preocupado porque o povo de Roma comemorava ainda, guardava essa tradição pagã, ele decidiu colocar no lugar do Dies Solis Natalis Invictus, ou seja, o dia do nascimento do Sol vitorioso, ele conseguiu colocar o nascimento de Jesus como comemoração. Então, ele substituiu. Ou seja, a partir de hoje está decretado pela Igreja, pelo Papa Júlio I, decretou que não se comemora no dia 25 o nascimento do Deus Sol vitorioso. Se comemorará o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Sol da Justiça. Então, qual foi a intenção? A intenção aí, queridos, não era paganizar Jesus e nem tampouco induzir as pessoas a comemorarem uma festa pagã. A intenção era outra. A intenção do Papa Júlio era justamente acabar com o paganismo. Porque essa festividade estava tão enraizada na tradição popular, folclórica do povo romano, que eles não conseguiam largar essa comemoração.
Então, a única forma de acabar com a prática pagã foi substituindo ela por uma comemoração cristã. Então, a intenção do Papa Júlio não era de adorar imagens, até mesmo porque nessa época, no século III, não tinha culto, a igreja não tinha esse culto às imagens. A igreja não tinha culto a Maria. A igreja não tinha doutrina do purgatório. Ela ainda se mantinha na pureza doutrinária apostólica original. Então, isso aí foi uma estratégia para acabar com a festividade pagã. E deu certo, porque isso aí, só quem conhece isso é quem estuda realmente história da igreja ou que procura fontes de informação sobre este assunto. Porque essa comemoração ao Deus Sol ela foi completamente extinta de Roma e do povo europeu. Mas qual foi a data que o Senhor Jesus nasceu? A gente pode ter um indício, mais ou menos, de um ano. Não existe na Bíblia um dia, um mês e um ano que Jesus nasceu. Mas nós temos uma dica, ao qual seria provavelmente o ano que ele nasceu. E a chave disso nós podemos encontrar em Mateus capítulo 2, versículo 1 e Lucas capítulo 2, versículo 1. Vamos dar uma lida aqui? Vamos para Mateus capítulo 2. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Então aqui a dica é o seguinte, que Jesus nasceu na época do rei Herodes o Grande. Tá? Então foi o ano que Jesus nasceu, foi o ano que o rei Herodes ele governou a Judéia. Herodes o Grande. Então, provavelmente o ano 4 ou o ano 5. A outra dica que nós temos também está lá em Lucas, a partir do capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, imperador de Roma, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Aí, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Então Jesus nasceu sob o governo de 3 homens aí. Na Judeia, Herodes, na Síria, Quirino, e no mundo inteiro, Império Romano, César Augusto. E qual foi o ano do governo desses 3? De Augusto, imperador de Roma, Quirino, governador da Síria, e Herodes, governador da Judéia. Foi no ano 4 ou no ano 5, provavelmente. Então, o ano que Jesus nasceu, nós temos aí 2 datas, ou ano 4 ou ano 5. Ok? Então, essa é a fonte que nós temos. Vamos adiante. Aí nós vamos ver agora sobre a questão dos magos do Oriente. Então vamos dar uma lida lá em Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim o escreveu o profeta. Bom, aí vamos pular para o versículo 7, né? Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Bom, aí vamos pular para o versículo
aliás, vamos do 8 ao 9, né? Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho. A estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de alegria. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, tornaram a sua terra por outro caminho. Vamos ver aqui. Então, queridos, a tradição cristã, ela fala dos 3 reis magos. O texto aqui, tá? Não fala que eles eram reis. Falam que eram magos do Oriente. O texto também não dá o nome deles e não fala quantos eram. Se eram 3, se eram 2, se eram... A gente sabe que era mais do que um, porque aqui fala os magos do Oriente. Mago. Mago, na nossa concepção, são bruxos e feiticeiros e ocultistas. Mas nós temos que entender qual é a concepção da antiguidade, principalmente a concepção babilônica, a concepção síria, persa, mesopotâmica, ali daqueles povos do Antigo Oriente Médio, qual era a visão, concepção de um mago, que era o ofício de um mago. Um mago nem sempre era um ocultista ou um sacerdote pagão. Um mago era um astrólogo, um astrônomo, alguém que estudava os astros, estudava os planetas, as estrelas, e alguém que era envolvido com ciência. É só você lembrar de Daniel. Daniel era chefe dos magos da Babilônia, porque ele era considerado o mais sábio de todos os sábios da Babilônia. Então, um mago também era considerado um homem sábio, um cientista, um filósofo, era um mago. Então, aí nós temos homens que nós não podemos julgar e dizer, não, esses eram servos do diabo, eram satanistas, eram ocultistas, mexiam com forças malignas. A gente não tem essa prova. O que nós temos é homens que foram guiados por Deus, são chamados aí de magos, vieram do Oriente, tinham um conhecimento da profecia do nascimento do Messias, Deus se manifestou a eles, Deus revelou aonde Jesus ia nascer, qual é o local, Deus revelou uma estrela que ia guiá-los, e eles foram guiados por Deus. Então nós não podemos dizer que eles eram servos do diabo. Pelo contrário, o que nós estamos vendo são homens cujo Deus os guiou. Então, qual é a melhor explicação sobre o sentido da palavra mago para esses homens? É o sentido oriental. É o sentido dado a Daniel lá no livro de Daniel, como Belsazar, o chefe dos magos. Ou seja, mago no sentido de sábio, cientista do Antigo Oriente. Provavelmente eles eram da Arábia ou da Babilônia, o texto não vai dizer. A tradição fala que o nome de um era Belchior, o nome do outro era Baltazar e o nome do outro era Gaspar, que um era da Arábia, outro era da Babilônia, outro era da Pérsia, e depois diz que um era de Sabá. Nós não temos provas históricas e bíblicas. Isso aí está tudo no âmbito da especulação, da conjectura, ok? Mas algumas coisas nós podemos entender, que é aquilo que eu falei anteriormente, as informações que eu dei. Bom, vamos prosseguir. Agora nós temos os ofícios de Cristo. Então, o Senhor Jesus, ele possui 3 ofícios na sua pessoa divina. E esses 3 ofícios foram ocupados por homens no Velho Testamento. E esses 3 ofícios o Senhor ocupa por toda a eternidade.
Então, Jesus, em sua divindade, possui três ofícios que eram proeminentes no tempo do Velho Testamento, como eu falei, entre o povo de Israel, que são ofícios de rei, sacerdote e profeta. Todos esses ofícios, o que é que eles têm em comum? Só podiam ser exercidos mediante uma unção especial de Deus. Todos eles tinham que ser ungidos, levantados por Deus e ungidos com óleo. E assim que eles eram ungidos com o óleo da unção, o Espírito de Deus os tomava e eles exerciam o seu ofício de sacerdote, para intermediar entre o povo e Deus, de profeta, para ser boca de Deus para o povo, dar o recado de Deus para o povo, manifestar os sinais de Deus para o povo, e rei, para governar com a sabedoria de Deus o povo. Bom, vamos ver aqui o primeiro ofício de rei em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele é o rei soberano. Então, nós temos aí Apocalipse 19:16, vamos ler. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos também 1 Timóteo 6, 14, 15 e 16, que diz assim: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder eterno. Amém. Qual é a outra passagem? Jesus, ele é o rei soberano do universo, ou seja, ele é o rei em todos os planetas, de todas as estrelas, ele é o rei de todos os anjos do céu, ele é o rei sobre todos os demônios do inferno, ele é o rei sobre todos os homens do planeta Terra, em todas as eras, todas as nações e governo. Ele é o rei de todo o cosmo, de todo o universo, ele é o rei soberano, acima de todos os reis, principados, potestades e poderes. Ele é o rei também de Israel prometido, da descendência de Davi. Esse foi o assunto final da nossa aula número 5, aonde falamos de Jesus como descendente do rei Davi e, portanto, herdeiro desse trono. Então, Davi, ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel e Deus prometeu para Davi que a sua descendência reinaria para sempre. Então, Jesus, sendo legítimo herdeiro da casa de Davi, ele, portanto, é o rei eterno de Israel. Ele concretiza a profecia que diz que da semente de Jessé, da casa de Jessé, da descendência de Davi, haveria aquele que reinaria para sempre. Então, ele é aquele que veio governar para sempre. E ele sendo o próprio Deus, porque, veja só, raciocinem comigo. Vocês que já leram o livro de 1ª, 2ª Reis, já leram 1ª, 2ª Crônicas, já leram o livro de 1ª e 2ª Samuel, os históricos. Vamos lá. Qual foi o rei de Judá e de Israel que não pecou e não se desviou de Deus? Até aqueles que foram mais justos, que foram poucos, Josafá, o rei Uzias, Asa, Jotão, Ezequias, todos esses reis, Salomão durante um certo período, Davi, todos esses reis, por melhor que eles foram, reformadores, tementes a Deus, eles falharam. E teve outros que, meu Deus do céu, só o sangue de Jesus. Teve outros que praticaram idolatria, passaram filho pelo fogo, a Moloque, cometeram todo tipo de transgressões contra Deus. Se você for juntar todos os reis de Israel e de Judá, não tem um perfeito. Isso significa que o homem governando o povo de Deus não dá certo. O único governo que dá certo, o único governo que é perfeito é o governo de Deus sobre o homem. Então, o único governante real da linhagem real de Davi
para governar com perfeição, com perfeita justiça, perfeita retidão, perfeita paz, é o próprio Deus. O próprio Deus, feito homem, feito descendência de Davi, se sentando sobre o trono de Israel e governando Israel. Só funciona assim. Então teve que ser o próprio Deus assumindo a forma de rei descendente de Davi, para que o governo seja, por fim, um governo perfeito e de justiça. Ele é o rei de Israel, prometido nas Escrituras, que reinará para sempre no trono de Davi. Nós temos aí Isaías 11, de 1 a 10. Vamos ler? Vamos lá, Isaías 11, de 1 a 10. Diz assim: Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão junto, e o leão comerá palha com boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, o qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então aqui está só endossando aquilo que eu te falei. Somente Deus reinando, governando, que é Jesus. Jesus é Deus, homem, Deus rei, que o governo político dará certo. Nenhum governo político do homem dará certo. Nunca deu certo. Porém, o do Senhor Jesus é perfeito. E essa perfeição será vista e será vivenciada em toda a terra quando ele governar a terra no milênio. Amém? Então, Lucas capítulo 1, versículo 32, 35, 33 diz assim: E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Agora nós vamos para Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Agora nós vamos ver o segundo ofício, que é o ofício de sacerdote. Jesus como sacerdote superior a Arão. Então, Jesus ele é o sumo sacerdote superior ao sacerdócio levítico. Seu sacerdócio, portanto, não é da linhagem de Arão. Então, Jesus não vem da linhagem de Arão. Primeiro porque Jesus ele é da linhagem da casa de Davi. Davi é de Judá. E os da linhagem da tribo de Judá e qualquer outra tribo de Israel não podem herdar o ofício sacerdotal. Somente aquele que for da linhagem de Levi e de Arão é que pode herdar o sacerdócio em Israel. Mas por que Jesus é sacerdote, sendo ele da tribo de Judá? Porque Jesus não é sacerdote da linhagem de Arão,
da linhagem de Levi, segundo a lei de Moisés. Jesus vem de uma ordem sacerdotal superior ao sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio da lei mosaica, que é o sacerdócio dos sacrifícios de animais, que é o sacerdócio dos preceitos da lei e do cerimonial, que é o sacerdócio que os sacerdotes revestidos de muita fraqueza e pecado original, e eles mesmos necessitam fazer sacrifícios e ofertas para expiar o próprio pecado deles. Jesus não precisa, como sumo sacerdote, fazer expiação pelo seu próprio pecado, porque ele não tem pecado, ele é impecável, inculpável. Nós vimos isso com muita base bíblica na aula passada, no vídeo da quinta aula. Então, Jesus é impecável, inculpável, sem erro, infalível, e ele não precisa oferecer sacrifícios pelo seu pecado. Então, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão em tudo, porque ele está acima da lei de Moisés, ele está acima dos preceitos da lei, e ele não precisa oferecer sacrifícios de animais. Então ele vem de uma linhagem, que é a linhagem de Melquisedeque, rei de Salém, que era o antigo nome de Jerusalém, e a linhagem de Melquisedeque não tem princípio, não tem relato de que Melquisedeque segue uma linhagem de sacerdotes, não tem nenhum relato sobre Melquisedeque, sua origem, sobre a sua árvore genealógica. O que se tem relatado é que ele foi o único sacerdote que teve a autoridade divina para abençoar o patriarca de todo o povo de Israel, de todo o povo árabe e de todo o povo gentil. Porque Deus falou para Abraão que ele e sua semente seriam abençoados e que nem Abraão, no crente Abraão, pela fé seriam benditas todas as famílias da terra. Isso inclui qualquer povo de qualquer nação, mesmo que não seja judeu, da semente carnal de Abraão, do DNA físico de Abraão, genético de Abraão, mas pela fé se torna descendente de Abraão. Pela fé entra na linhagem de Abraão, pela fé, porque Abraão é o pai de todo aquele que creu. Porque Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. É o que diz as Escrituras. Abraão creu na promessa. E todo aquele que crê se torna filho de Abraão. Então em Abraão são benditas todas as famílias da terra. Por isso que Melquisedeque é superior a Arão, porque o único que ministrou sobre o pai de todos os povos, sobre o patriarca do povo de Deus, sobre aquele que é o pai da fé, daquele cujas promessas e a aliança se herda nele, o único que o abençoou e recebeu dele o dízimo foi o sacerdote Melquisedeque. Por isso que Jesus é mediador de um sacerdócio superior de Arão por conta disso. E até mesmo superior ao próprio Melquisedeque. O texto bíblico que nós podemos ler é o Salmo 110, versículo 4, no Velho Testamento. Vamos lá? Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é Deus Pai falando para o Deus Filho. Eu vou repetir de novo. Salmo, isso é uma profecia messiânica, tá? Salmo 110, versículo 4, vou ler de novo. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Arão acabou, finalizou-se no Calvário. Hoje não tem mais templo, o sacerdócio levítico já está mais de 2000 anos parado, sem exercer nada, porque o templo foi destruído, sacrifícios foram cessados. Portanto, o sacerdócio de Jesus, da linhagem de Melquisedeque, ele é para sempre, ele é eterno. Vamos ler também Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia
mais do que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Olha aí, tá vendo? Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Falei sobre isso. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi segundo a lei do mandamento carnal, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque ele assim testifica, versículo 17. Aliás, versículo 18. Vocês me desculpem, me atrapalhei um pouquinho. Vamos ler o versículo 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Ou seja, o sacerdócio de Jesus não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, e sim espiritual, mas segundo o poder da vida incorruptível de Jesus, que não morre e que não acaba, que é eterno. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui é o escritor de Hebreus citando o Salmo 110. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então está dizendo que o sacerdócio de Arão, de Levi, foi abrogado porque ele foi ineficiente, ineficaz. Ele caducou, ele ficou inútil. Porque o sacerdócio de Jesus é superior, é maior e mais eficaz e eterno. Porque Arão e todos os levitas morrem e são fracos, têm fraqueza. Mas Jesus não tem fraqueza, a morte não venceu, ele é ressurreto e eterno. Então o sacerdócio dele é maior, então ele pode interceder perfeitamente por nós e ser a ponte entre nós e o Deus Pai. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aquele sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha que tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos encerrar com Hebreus 9:14, que diz assim: quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Tá? E Hebreus capítulo 2:17, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Pois bem, agora nós vamos ver Jesus Cristo como profeta. Vamos ver o ministério profético do Senhor Jesus. Então, lá em Mateus capítulo 17, quero que você depois confira, tá? Eu não vou ler aqui, vou só comentar. Em Mateus capítulo 17, versículo 1 a 7, lá nós temos a famosa passagem do Monte da Transfiguração, quando vai Jesus com Pedro, Tiago e João ao monte e descem ali as pessoas
do profeta Elias e do profeta Moisés. Então ali tem Elias representando a lei, e Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Mas ambos eram profetas, tanto Moisés como Elias. Então nós temos esses dois personagens das Escrituras Sagradas, que são os mais respeitados da Bíblia, e também pelo povo judeu, todos dois apontando para Jesus como aquele que veio com o ministério profético superior o de Elias e o de Moisés. Então, a voz do Senhor, quando Pedro ele fala, Senhor, bom estarmos aqui, vamos preparar uma tenda, 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Aí uma voz do céu, brada que é a voz de Deus, diz, este é o meu filho amado, quem me comprazo, a ele escutai. Então, o próprio Deus Pai está dizendo que esse é o profeta superior a Elias, superior a Moisés. E assim como o povo de Israel ouviu a Elias e ouviu a Moisés, agora muito mais deve ouvir ao profeta Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá, então nós temos aí Mateus capítulo 2, 11, que demonstra também que o povo tinha Jesus, reconhecia Jesus como profeta. Então vamos lá, Mateus capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe prostrando... Não, aqui eu... desculpa. Eu acho que me perdi aqui. Tá, vamos lá. Eu vou jogar os versículos que eu confundi, não joguei as passagens bíblicas. É João 4, 19, né? Aliás, você lê lá Lucas, capítulo 7, versículo 16. Em Lucas, capítulo 7, versículo 16. Vamos lá dar uma lidazinha. Acho que eu me atrapalhei um pouco, mas a gente consegue se encontrar aqui. E de todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então, esse é o povo de Israel falando de Jesus quando via os milagres dele. Diante de todos os sinais e maravilhas que o Senhor Jesus operou, o povo reconheceu que ele era um grande profeta que Deus levantou entre eles e que Deus visitou Israel. A própria mulher samaritana, e quando Jesus fala que ela teve 5 maridos, mas que o sexto não era seu marido, aí ela diz, Senhor, vejo que tu és profeta. Então ela viu que Jesus era profeta porque ninguém conhecia, ninguém de fora, nenhum judeu. Jesus era alguém totalmente desconhecido para ela, era um judeu que estava ali de passagem, mas sabia toda a vida dela, sem nunca ter ouvido de ninguém. Então ela viu que ele tinha um espírito de revelação. Ele é profeta. Vamos lá. Aí nós temos também Deuteronômio, aliás, Marcos capítulo 6, versículo 4. Vamos lá, Marcos capítulo 6, versículo 4 diz assim, e Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então o próprio Jesus se reconhecia como profeta. Nós temos aí Deuteronômio 18, 18. Vamos lá, Deuteronômio 18, 18 e 19 diz assim, e lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhes ordenar, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então isso aqui, irmãos, é a profecia de Deuteronômio, o próprio profeta Moisés, falando da parte de Deus, que Deus, depois de Moisés, levantaria um profeta maior do que Moisés. Então aqui já é Jesus sendo profetizado, o Messias,
sendo predito como profeta maior do que Moisés, que viria depois de Moisés. Bom, aí nós temos também o sermão profético dos capítulos 24 e 25 de Mateus. Os sermões proféticos são justamente as profecias de Jesus, do princípio das dores e do final dos tempos. Nós temos Jesus como Cordeiro Pascual. Bom, queridos, Jesus ele foi o perfeito Cordeiro Pascual. Então, a cruz era a mais cruel forma de tortura, seguida de morte, que a humanidade conheceu em todo o tempo, desde o Império Romano. Então, a cruz era os piores criminosos nos tempos do Império Romano, os rebeldes ao governo de Roma morriam na cruz. Eram todos sentenciados a uma morte horrível da cruz. Então, o citar do nome da cruz causava arrepio. Citou Cícero, um grande orador romano, né? Ele disse que só em citar a palavra cruz já provocava arrepios e que nenhum cidadão romano deveria morrer nessa forma de morte e de tortura. Então a cruz foi a forma mais vexatória e vergonhosa de morte. Mas o próprio Senhor Jesus não fugiu dela, ele encarou a cruz e ele a escolheu como forma para morrer pelos nossos pecados, para sofrer a ira de Deus no nosso lugar, para ser o perfeito cordeiro, para que os nossos pecados fossem imputados a ele, o cordeiro inocente, que recebe as nossas transgressões nele, para que nós sejamos perdoados por Deus dos nossos pecados. Então vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 2. Vamos lá? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí nós temos Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Bom, então, queridos, nós temos também Gálatas capítulo 4, quero que você leia também, vamos lá? Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então, nós temos aí João capítulo 1, 19, em que o próprio João ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o projeto da crucificação, o projeto da crucificação, ele não foi um projeto elaborado pelo Sinédrio, nem foi um projeto de Pôncio Pilatos, nem de Herodes, nem tampouco de César. Então, mas a crucificação ela é um projeto de Deus desde a eternidade. Nasceu desde os tempos eternos no seio da Santíssima Trindade. Por amor a nós, o Pai propôs e o Filho aceitou, o Espírito Santo cooperou na ressurreição. A morte de Jesus era o cumprimento profético anunciado anualmente pelos ritos cerimoniais do tabernáculo de Moisés e pelo templo de Salomão. Nas cerimônias estavam lá sendo anunciado o Cordeiro que tiraria os nossos pecados, que expiaria os nossos pecados. Cristo estava sendo anunciado nos cerimoniais mosaicos. O sumo sacerdote apontava o Cordeiro perfeito para o holocausto pela expiação do pecado do povo e o oferecia sobre o altar. João Batista, né, que era filho do sacerdote Zacarias e filho de Isabel, sua esposa. Quem era Zacarias? Zacarias era um sacerdote, levita da ordem de Arão, e João Batista era filho dele. Então, por João Batista ser filho de um sacerdote levita, João Batista era, pela lei de Deus, pela lei de Moisés, um levita e um sacerdote. Mesmo ele não estando no templo exercendo sacerdócio, mas ele tinha a autoridade sacerdotal por ser um levita. Então, o levita, ele tinha a autoridade de apontar o Cordeiro perfeito. Por isso que João Batista aponta Jesus, ele sendo levita, sendo sacerdote, da ordem de Arão, ele aponta Jesus como um Cordeiro, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista apontou a Jesus como sendo o Cordeiro perfeito para ser imolado
e crucificado e oferecido como expiação e holocausto pelos nossos pecados. Nós temos também a ressurreição de Jesus dos mortos, lá em Colossenses, em 1 Coríntios, perdão, eu ia dizer Colossenses, mas errei. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, o apóstolo Paulo fala que mais de 500 pessoas viram Jesus após a sua ressurreição, tiveram contato com ele. Então, mais de 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus Cristo é a razão da existência da fé cristã, pois se ele não houvesse ressuscitado, seria apenas um mártir, como muitos outros, ou um fundador de uma nova religião, como Maomé, Buda, Allan Kardec, etc. Paulo afirma que se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão e a nossa pregação seria vã também. Então, lá está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã a nossa fé. Então, o nascimento de Jesus, ele é a doutrina primordial, elementar, que sustenta o cristianismo. O cristianismo é sustentado não somente no nascimento e na morte de Cristo, mas sustentado principalmente na sua ressurreição. É a ressurreição que vai validar toda a promessa das Escrituras de Jesus como sendo Emanuel, Deus conosco. Porque Deus não morre, Deus está acima da morte e a morte não pode vencer a Deus. Então Jesus, como sendo perfeito Deus, ele venceu a morte e ressuscitou. E é isso que sustenta a doutrina do cristianismo, é a ressurreição de Jesus. E é isto que dá poder e autoridade à nossa pregação. E é este poder, o poder da ressurreição, que nos dá a esperança da vida eterna, a esperança da salvação, a esperança da ressurreição dos últimos dias e o poder transformador de Deus para toda a humanidade. Vamos lá, porque a morte é uma sentença de pecado. O homem desobedeceu a Deus no paraíso, ele recebeu como sentença, lá em Gênesis capítulo 3, a morte espiritual, a morte física. A ressurreição de Cristo anula a sentença de morte física e a sentença de morte espiritual com a sua ressurreição. Bom, então na ressurreição ele venceu a morte, o pecado e o diabo, que são nossos três principais inimigos. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, 55 e 58. Vamos lá. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos lá. Segundo versículo, nós temos aí Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo na cruz. Bom, agora nós vamos ver a ascensão de Jesus ao céu. Jesus foi assunto ao céu para nós encerrarmos esse vídeo. Então, após a sua ressurreição, Jesus foi elevado aos céus, isto possibilitou a descida do Espírito Santo sobre a igreja e o início da obra missionária. Então nós temos Atos capítulo 1, em que Jesus diz, que eles deveriam esperar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então os apóstolos esperaram no cenáculo, orando unanimemente, e houve o derramar do Espírito no dia de Pentecoste, e ali inicia-se a igreja. Então, o próprio Jesus, diante deles, quando fez essa promessa, subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus. Aí nós temos Efésios capítulo 4, versículo 8, que eu quero que você leia também. Vamos lá? Efésios 4, 8 e versículo 9 diz assim: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então ele subiu ao céu e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tá?
Aí nós temos aí, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aí nós temos Atos capítulo 7, versículo 56, quando Estevão estava sendo apedrejado, e ele viu, ele disse assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Amém? Então, o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai, governando o universo. Então, nós encerramos aqui esse vídeo da sexta aula de Teologia Sistemática 2 e encerramos o assunto de Cristologia. Vejo vocês no vídeo 7, onde estaremos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Deus abençoe a vida de vocês e bom estudo.